xn, n maior que ou igual a K1, uma sequência, tá certo? Xn, n maior que ou igual a K1. Sn, n maior que ou igual a K1, a sequência de somas parciais, SSP quer dizer o quê? Sequência de somas parciais de quem? Dessa série aqui, ó. I igual a K1 a mais infinito de xi, e eu vou pegar Tn, n maior do que ou igual a K2, tá? A sequência de somas parciais, SSP, sequência de somas parciais dessa série aqui. Somatória de I igual a K2 a mais infinito de x. Qual é a diferença dessa série para essa? Uma quantidade finita de parcelas ou termos, tá? Tá bom? E você veja o seguinte, ó. Dado n maior do que ou igual a K2, dado n maior do que ou igual a K2, ó, olha aqui, ó. Daí, dado n maior do que ou igual a K2, eu te pergunto, quem é Sn? Sn é a sequência de somas parciais dessa série. Quem é? É xk1 mais o quê? Mais vai até o n é maior do que K2. Então eu pego, existe um termo xk2 menos 1. Existe o termo que xk2 e vai até o que? Até o xn. Acontece que como Tn é a sequência de somas parciais dessa série, quem é isso aqui? É quem? É o Tn. Ou seja, isso aqui é xk1 mais xk2 menos 1 mais o Tn. E isso aqui não depende de n, é uma constante. Tá certo? Para todo n maior do que ou igual a K2, isso é verdade. Portanto, eu tenho o seguinte. Portanto, essa sequência converge, ou seja, o limite de Sn é um número real, se somente se o limite de Tn é um número real. Porque se o limite de Tn é um número real, quem é o limite disso aqui? É essa constante mais o limite de Tn, que dá um número real. Aí passa isso aqui para o outro lado. Se o limite de Sn é um número real, o limite de Sn menos isso é um número real, que é o limite de Tn. Portanto, você tem o seguinte, a sequência Sn, n maior do que ou igual a K1, ela converge se e somente se a sequência de somas parciais Tn, n maior ou igual a K2, converge com a seguinte igualdade. O limite de Sn, que é o valor dessa série aqui, somatória de I igual a 1 a mais infinito de x, e você não pode, você deve, vou falar no positivo, tá? No afirmativo. Você não pode esquecer o que é a definição de uma série. Uma série é o limite da sua sequência de somas parciais.
Então, o limite dessa sequência aqui, quem é? É essa constante, que é quem? xk1 mais xk2 menos 1, mais quem? Mais o limite disso aqui. Mas quem é o limite disso aqui? Igual a 1, não. Igual a K1. K mais 1, não. Igual a K1. E quem é isso aqui? Igual a K2, a mais infinito de x. Tá certo? É a diferença. Ou seja, se duas sequências diferem por uma quantidade finita de termos, a série gerada por uma converge se somente se a série gerada por outra converge. E você tem isso aqui, tá? E é óbvio que o limite de Sn é mais infinito se somente se o limite de Tn é mais infinito. Ou seja, a série diverge com a soma sendo mais infinito. É igual a mais infinito, se somente se essa série aqui é igual a mais infinito. Tá certo? Então, vírgula. Tem uma vírgula aqui. E finalmente, vem para cá. E finalmente, a série somatória de igual a K1 a mais infinito de xi é igual a menos infinito se somente se somatória de igual a K2 a mais infinito de xi é igual a menos infinito. Tá? E como corolário, então isso que é uma proposição, tá certo? Não vou botar para enunciado para não me alongar muito na escrita, mas isso é uma proposição. O fato é, se duas sequências diferem, se duas séries diferem por uma quantidade finita de parcelas, uma converge se somente se a outra converge. É isso que tem que ficar. Tá? E uma generalização disso, tá? É o seguinte, tá? Você pode generalizar esse resultado aqui da seguinte forma. Tá? Tem uma generalização aqui, mas eu não vou precisar dessa generalização. Você olha aí, é um corolário, tá? E eu vou focar no seguinte, ó. A convergência de uma série é dada via o limite da sua sequência de somas parciais. Tá certo? Então, observe o seguinte, ó. Suponha que você tem, deixa eu ver como é que está enunciado aqui. Tá? Vamos ver uma outra coisa. Está em azul aqui, tá certo? Sejam, também não vou botar proposição não, mas sabendo que isso aqui é uma proposição. Sejam xn, n maior do que igual a k, ok? Sequências. Sejam xn, n maior ou igual a k, e yn, n maior do que igual a k, vírgula. Yn, n maior ou igual a k, sequências, e lambda é um número real. Tá? Daí, tá? Daí, sejam
Zn, n maior igual a k, e Wn, n maior igual a k, sequências dadas por o seguinte, quem é Zn? Zn é xn mais yn, para todo n maior do que ou igual a k, ou seja, essa sequência é a soma dessas duas, tá? E dadas por, e quem é Wn? É lambda xn, também para todo n maior que a k. Aí é fácil ver o seguinte, sendo Sn n maior que ou igual a k, tá certo? Sn n maior que ou igual a k, a sequência de somas parciais de quem? De xn n maior que ou igual a k. A sequência de somas parciais da série. De série. Somatória de n igual a k mais infinito de xn. Tá? Tn. N maior que ou igual a k. Ok? A sequência de somas parciais dessa série aqui. Que é quem? Yn. Tn. Vn, dá mais trabalho escrever do que concluir. O n maior que ou igual a k, a sequência de somas parciais da sequência Zn, da série, desculpe, somatória e Vn, n maior que k, a sequência de somas parciais dessa série aqui, Wn, tem claramente, ó, quem é a sequência UN? Quem é a sequência de somas parciais de Zn? Se Zn, essa aqui, quem é? Quem é? É Sn mais Tn. Qualquer que seja n maior que a k. E quem é a sequência Vn? Lambda vezes Sn. Qualquer que seja n maior que a k. Então, se essa sequência converge, essas duas convergem. Ou seja, daí, aí eu vou concluir de azul. Se essas duas sequências, somatória de n igual a k mais infinito e a somatória de n igual a k mais infinito de yn, se essas duas sequências não, se essas duas séries convergem, o que significa uma série convergir? É a sua sequência de somas parciais convergir. Então, se essa série converge, essa sequência converge. Se essa série converge, essa sequência converge. Portanto, essa converge e essa converge. Mas essa convergindo e essa convergir, significa que essa série converge. Converge com quem é a série somatória de nk igual a mais infinito de Zn, ou seja, xn mais yn. Quem é? É a soma de n igual a k mais infinito de xn mais a soma de n igual a k mais infinito de yn. Tá certo? Quer dizer, a série é a soma das séries. E quem é a série somatória de n igual a k mais infinito de lambda xn? Quem é? Quem é o limite disso aqui? Quem é? É lambda vezes o limite de Sn. Ou seja,
Isso aqui é lambda vezes somatória de n igual a k a mais infinito de x. Tudo vai para a sequência de somas parciais. Tá certo? Tá bom? A série da soma é a soma das séries. A série de uma constante vezes uma sequência é a constante vezes a série. Entendido aí? Tá? Bom? Então, daí você tem, pessoal, que essa série converge, ó. Então, daí você tem de graça, pelo que foi feito. Professor, o somatório é uma transformação linear? O somatório é uma transformação linear? Somatório o quê? Uma série, perdão. Uma série é uma transformação linear? Não, uma série não é transformação linear, não. Uma série é um número. Não, sim, porque É um limite. pedaços se parecem com... Tá? Não, o que você tem é o seguinte. Você tem que, se você considerar, tá, o conjunto das, vamos dizer assim, a aplicação que leva uma sequência na sua série é um funcional linear do espaço das sequências cujas séries convergem. Tá certo? Porque você tem um espaço de todas as sequências começando de um certo K. Tá bom? Você consegue colocar uma estrutura vetorial, uma estrutura de espaço vetorial nesse espaço. De fato, todas as sequências, tá? Aí o conjunto das sequências que geram séries que convergem é o subespaço vetorial desse espaço. E aí você tem um funcional linear desse subespaço. O funcional linear é uma transformação linear do espaço vetorial em R, tá? Entendeu? Você tem o conjunto de todas, vamos recapitular, você tem o conjunto de todas as sequências começando do índice K. Você consegue dar uma estrutura de espaço vetorial a esse conjunto, tá? Então vira um espaço vetorial. Soma sequência, soma termo a termo, como você soma em úpulas. Aí esse espaço tem um subespaço vetorial. Qual é? O espaço das sequências que geram séries convergindo. Tá bom? Que convergem. Isso é um subespaço vetorial, porque se você tem duas sequências gerando séries que convergem, a soma dessas sequências geram séries que convergem. E o vale para o produto por escalar. Aí você monta um funcional linear, que associa o quê? A sequência à série. Isso dá um funcional linear. É nesse sentido aí que você quer fazer. Pronto, agora veja o seguinte, ó, se eu não falei besteira, é isso mesmo. Tá? Tá? Então você tem daí o seguinte, ó, que essa série aqui, ó, somatória de n igual a 0 a mais infinito, tá bom? Ó, preste atenção. Detalhe, de 1 sobre n fatorial. 1 sobre n fatorial mais o quê? 1 sobre n vezes n mais 1. Essa série o quê? Ela converge. Converge por quê? Pois n igual a 0 não. Aqui tem um erro. Qual é o erro? Não pode começar do 0. Porque essa daqui não pode começar do 0. Então tem que começar de quem? Do 1. Então, consertado o erro, agora sim. Essa série converge, pois essa série aqui ela converge. Não, pessoal, mas o senhor provou que converge começando do 0. Mas se converge começando do 0, converge começando do 1, pela propriedade que eu acabei de verificar aqui. Que é isso aqui que está escrito. Tá? Pois essa série e essas duas séries que convergem. Tá bom?
E se multiplicar uma delas por uma constante, também converge. Não esqueça disso. Se duas séries diferem por uma quantidade finita de termos, a convergência de uma garante a convergência da outra. Tá?